Bem-vindo ao canal Inteligência Artificial é o futuro e o futuro é agora. A inteligência artificial, IA, está revolucionando diversos aspectos da sociedade, e a música não é uma exceção. Músicos, produtores e compositores estão começando a explorar as vastas possibilidades oferecidas pela IA, tanto para criar novas sonoridades quanto para otimizar processos de produção e performance. Porém, como qualquer inovação tecnológica, a IA também exige adaptação. Para os músicos, é fundamental compreender como a IA pode ser uma aliada e como ela pode transformar a maneira como criam e se apresentam. A habilidade de se adaptar a essas novas tecnologias não significa perder a essência artística, mas sim expandir os horizontes da criatividade, integrando ferramentas digitais ao processo musical de maneira inovadora. Uma das formas mais diretas de adaptação é o uso de IA na composição musical. Programas baseados em IA, como algoritmos generativos, estão sendo desenvolvidos para criar músicas a partir de dados fornecidos pelos próprios músicos. Esses sistemas podem sugerir progressões harmônicas, melodias e até mesmo estilos específicos, dando aos compositores uma base inicial que pode ser refinada e personalizada. Para muitos músicos, isso representa uma oportunidade de acelerar o processo criativo, oferecendo ideias novas ou explorando territórios sonoros que talvez não tivessem sido considerados antes. No entanto, para tirar o máximo proveito dessas ferramentas, o músico precisa estar disposto a experimentar e colaborar com a IA, vendo-a não como uma ameaça, mas como uma parceira criativa que ajuda a expandir os limites da sua arte. Além da composição, a IA também está impactando a produção musical. Softwares de inteligência artificial estão sendo usados para melhorar a qualidade do som, ajustar mixes e até sugerir arranjos. Técnicas como a automação de masterização, onde a IA ajusta automaticamente os níveis de equalização, compressão e volume, já são comuns em plataformas de streaming. Para os músicos e produtores, adaptar-se a essas tecnologias significa aprender a confiar em algoritmos para fazer o trabalho pesado de ajustes técnicos, permitindo que o processo de produção seja mais eficiente e acessível. Ao mesmo tempo, isso oferece aos músicos mais tempo para se concentrar no lado criativo da música. No entanto, também é importante que os músicos compreendam os limites dessas ferramentas, sabendo quando e como intervir manualmente para manter o toque humano na música. Outro aspecto relevante da adaptação dos músicos à IA é a performance ao vivo. A IA já está sendo utilizada para criar experiências de concertos mais imersivas e interativas, onde o som é ajustado em tempo real de acordo com a interação do público e as condições acústicas do ambiente. Instrumentos inteligentes, como guitarras ou pianos equipados com IA, podem alterar suas características sonoras conforme o estilo de execução do músico, criando uma experiência única a cada performance. Para os músicos, isso significa que eles precisam aprender a interagir não apenas com seu instrumento, mas também com a tecnologia ao seu redor. A adaptação aqui envolve desenvolver uma nova sensibilidade para trabalhar com esses sistemas dinâmicos, sabendo como explorar as possibilidades de personalização e improvisação proporcionadas pela IA. Além disso, os músicos precisam estar atentos às questões éticas e jurídicas relacionadas ao uso de IA na música. A criação de obras musicais assistidas por IA levanta debates sobre direitos autorais e a autoria da música. Quem detém os direitos sobre uma composição criada com a ajuda de um sistema de IA? O músico que alimentou o algoritmo com dados, ou a própria IA que gerou as sugestões? Para lidar com essas questões, os músicos precisam entender as implicações legais do uso dessas tecnologias e, possivelmente, adaptar-se a novas regulamentações que surgiram à medida que a IA se torna mais predominante no campo musical. Estar informado sobre esses aspectos e trabalhar com advogados especializados pode ser fundamental para proteger a obra criativa e garantir que os direitos dos artistas sejam respeitados. A adaptação à IA na música também envolve aprender a trabalhar em colaboração com outras tecnologias, como realidade aumentada, AR, e realidade virtual, VR, que estão sendo cada vez mais utilizadas em apresentações ao vivo e gravações.
Em performances ao vivo, por exemplo, artistas podem utilizar dispositivos de ar para criar visuais dinâmicos que interagem com a música, enquanto a IA ajusta o som e os efeitos em tempo real. Para os músicos, isso pode exigir o desenvolvimento de novas habilidades, como operar esses sistemas em conjunto com a performance musical. Em termos de gravação, a IA pode ser utilizada para criar ambientes imersivos e experimentais, onde a música se adapta ao contexto e à localização do ouvinte, oferecendo uma experiência mais envolvente e personalizada. Músicos que souberem se adaptar a essas novas formas de expressão estarão na vanguarda de uma revolução na forma como a música é consumida e experimentada. Por fim, a adaptação dos músicos à IA também passa pela mentalidade de inovação contínua. Em vez de ver a IA como uma ameaça, os músicos devem adotá-la como uma ferramenta que pode expandir seu repertório criativo e técnico. A IA tem o potencial de democratizar o acesso à criação musical, permitindo que músicos de diferentes origens e habilidades explorem novas formas de produção e performance. Isso pode ajudar a criar um ecossistema musical mais inclusivo e diversificado, onde qualquer pessoa, independentemente de sua formação, pode explorar seu potencial criativo. A adaptação à IA é, portanto, não apenas uma questão de aprender a usar novas ferramentas, mas também de cultivar uma mentalidade aberta e experimental, capaz de abraçar as oportunidades que a tecnologia oferece para inovar na música. Em resumo, a adaptação dos músicos à inteligência artificial exige uma combinação de aprendizado técnico, flexibilidade criativa e compreensão ética. Ao integrar a IA de maneira colaborativa, os músicos podem ampliar as possibilidades de sua arte, melhorar a produção musical e criar experiências mais imersivas para os ouvintes. No entanto, essa adaptação não é apenas sobre aprender a usar a tecnologia, mas também sobre se manter fiel à essência humana da música, utilizando as ferramentas oferecidas pela IA para enriquecer e expandir a expressão musical de formas que antes pareciam impossíveis. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se nesse novo som do futuro.